Sejam bem-vindos ao Além do Jaleco. Hoje um programa especial, onde eu fui cobrir um evento médico, um evento sobre reprodução humana. E hoje eu vou passar por um repórter super especial, eu mesmo. Francisco, é com você aí no local do evento. Oi Francisco, tudo bem? É difícil a gente conversar com a gente mesmo, né? Mas a gente faz isso no espelho todo dia, né? Então, pessoal, hoje a gente está num grande evento aqui em Piracicaba, uma cidade muito próxima, que é um centro de reprodução humana. E hoje nada melhor que o melhor centro aqui, que é o Centro de Reprodução Humana de Piracicaba. E hoje a gente vai fazer o quê? Fazer uma entrevista com vários médicos que falam justamente de que a possibilidade de você que tanto sonha em ter seus filhos. Então vai ser uma noite enriquecedora, onde a gente vai entrevistar ginecologistas, urologistas e diversas áreas que vão trazer para vocês informações consistentes, informações para que você tenha aquele sonho de ter uma família realizado. Venha comigo! Olá pessoal, agora estou com o anfitrião da festa, o Dr. Ernesto Valvano, ginecologista, aqui da cidade de Piracicaba. Ele é o nosso anfitrião aqui da Clínica de Reprodução Humana de Piracicaba. Doutor, uma dúvida básica de qualquer mulher, certo? Qual a melhor época para se congelar óvulos? E explique para elas como que faz esse processo de congelamento de óvulos. Bom, vamos lá. Para podermos responder essa pergunta, nós temos que fazer uma explanação muito rápida. A mulher nasce com o número de óvulos que ela vai ter ao longo da vida. A cada ano ela vai perdendo os óvulos. Nós sabemos que acima dos 35 anos, a qualidade e a quantidade dos óvulos ela vai diminuindo de uma maneira mais importante. Então, respondendo à pergunta, o ideal seria entre os 30 e 35 anos que a mulher fizesse o congelamento desses óvulos. Como é feito esse processo? Quando a mulher inicia o seu ciclo menstrual, uma série de folículos são recrutados. Nós utilizamos medicamentos injetáveis para que esses folículos todos continuem crescendo e aproximadamente 12, 13 dias depois é feita a retirada desses óvulos e no laboratório os embriologistas congelam esses óvulos. Doutor, e uma pergunta que eu tenho certeza que a nossa telespectadora vai perguntar. Esse procedimento é dolorido? Tem algum processo anestésico envolvido? Sim. Quando nós vamos realizar o procedimento da coleta dos óvulos, tem um anestesista que vem no nosso centro cirúrgico e é feita uma anestesia como um processo de uma endoscopia, de uma colonoscopia. Nós chamamos de sedação. Não é nada doloroso, podem ficar tranquilas. Então, para você, mulher, que tem vontade, está entre os 30 e 35 anos, mas não tem um relacionamento estável, vamos pensar em congelar óvulos. Vamos lá, trintou, congelou, gente. E o procedimento é fácil, indolor, e nós temos aqui em Piracicaba o melhor centro na nossa própria região. Você não precisa ir para Campinas ou para São Paulo ou qualquer outro centro. Estamos aqui em Piracicaba prontos para lhe atender. Eu estou aqui com o Dr. Gustavo, que é urologista. Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com você. Dr. Gustavo, uma pergunta comum e eu acho que serve de um alerta. Eu sou ginecologista também e tenho isso no meu consultório. E você, como urologista, aquele menino hoje que está pensando só na estética e vai entrar naquele submundo, porque muitas vezes não é prescrito pelo médico, é prescrito por um amigo, um agente da academia. Qual conselho você dá para um menino hoje que está pensando em tomar bomba? Ah, bela pergunta. É uma coisa muito importante. Hoje o uso realmente está muito grande, o uso indiscriminado, né, dessas medicações, e o rapaz não tem noção, né, do prejuízo que isso pode ter para a sua fertilidade, né? Os meninos
não sabem e isso não é passado para eles. Prescrito na academia, comprado facilmente, a coisa mais fácil até pela internet você receber na sua casa um frasco de anabolizante, isso é muito simples. E o uso dessas substâncias vai produzir uma queda total da produção de espermatozoides em poucas semanas. Né? É um medicamento simples aí de uso semanal, entre 6 a 8 semanas, vai ter uma parada da produção de espermatozoides. Durante o uso, a maior parte dos pacientes não vão ter produção e isso pode ser irreversível. Muitos não sabem disso. Doutor Gustavo, você acha que esses pacientes, quanto mais novos, eles têm uma piora dessa qualidade ou os mais velhos devem se preocupar mais? Olha só, o dano depende um pouco da idade, né? O indivíduo mais velho vai ter um pouco de prejuízo, assim, já tem uma produção um pouco mais baixa, então vai ter um dano maior. Mas a queda da produção de espermatozoides começa após os 45, 50 anos. Já não é uma faixa de idade que os pacientes usam muito doses altas. Então a preocupação realmente é com os pacientes mais jovens. Tá? E vai depender também de 3 fatores. O quanto isso pode prejudicar: a dose que o paciente está usando, o período que ele vai usar, um período muito longo vai ter uma chance maior de lesão, e um pouco da sensibilidade individual. Isso é super importante. Né? Tem pacientes que usam muito tempo, não tem prejuízo, tem filhos, a molecada toma como base isso: fulano é personal trainer, usou não sei quanto tempo, tem 3 filhos. Ele não sabe que eu já tive pacientes que usaram 5 doses de, vamos falar o nome, Durateston, por exemplo, uma medicação comum, depois de 5 doses ficaram estéreis, não tiveram capacidade, não teve possibilidade de recuperar nunca mais a fertilidade. Então, realmente é muito preocupante. Então, pessoal, fica o alerta. Não se automedique, não vá pela conversa do amigo. Isso pode atrapalhar em muito a sua reprodução. E aqui no Centro de Reprodução Humana de Piracicaba, contamos com equipe completa, com ginecologistas, urologistas, que vão propiciar aquele sonho de ter uma família e de ter aquele sonhado filho. Venha conosco e você será muito bem atendido. A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de 20 anos no mercado, em manipulação e homeopatia. Conta com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar os clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica e particularidade a preparação personalizada, sendo assim oferece toda a qualidade com economia significativa. Atendendo todas as exigências do mercado, a farmácia de manipulação Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a nossa região. Acredita também na importância de ajudar o próximo e por isso faz parte de projetos sociais como o Projeto Luquinha em Rio Claro, o Projeto Casa do Caminho e o Projeto Luzeiro em Limeira. Está à inteira disposição dos clientes e parceiros para ajudar no que seja necessário. Gratos e felizes com a confiança e realização do trabalho. O telefone é 19 99 147 9018 e o Instagram é @quality_manipulação. Agora estou com uma ginecologista da nossa geração, Adriana Rios Valvano. Adriana, eu queria um conselho, porque a telespectadora de casa, ela quer saber assim, ela não está nem preocupada em ter filhos. Para essa menina que começou hoje a usar qualquer método contraceptivo, que conselho você daria para ela, como ginecologista, como que ela deve se preocupar com a saúde reprodutiva dela? Bom, eu acho que, primeiramente, as meninas jovens que elas estão tomando contraceptivos, a preocupação delas nesse momento é o oposto do futuro reprodutivo. Nesse momento, elas não pensam na gestação. E esse período do uso do contraceptivo, muitas vezes, ele se prolonga por muitos e muitos e muitos anos. E muitas vezes nós recebemos essas mulheres no consultório, essas meninas, adolescentes, que chegam falando: olha, eu tomo anticoncepcional há muitos anos, eu não sei como é o meu ciclo natural, eu não sei qual é a minha reserva ovariana, qual é a minha fertilidade, qual é a minha perspectiva de futuro em relação a isso. Então, dependendo da idade e do planejamento reprodutivo, essas adolescentes, em algum momento, elas precisam conversar com um ginecologista sobre fazer exames, investigar se é necessário fazer uma avaliação da reserva ovariana naquele momento, ou se não, ela pode manter o método contraceptivo por um período mais longo. Então, isso depende muito da idade em que ela se encontra, no momento da dúvida aí. Tem uma pergunta que é sempre clássica do consultório. Como eu medir a minha reserva ovariana?
A gente sabe que tem um exame, que é o antimileriano. Eu não sei, eu sou um ginecologista que trato mais menopausa, as meninas me conhecem, mas esse exame existe, tem nome, certo? Você pode falar um pouco mais sobre esse exame? Se é um exame difícil de se conseguir, é um exame de sangue? Como que é feito esse exame para ver se os meus óvulos ali estão bem ou não? Bom, o exame de sangue que a gente faz para avaliar a reserva ovariana é o hormônio antimileriano. É um exame simples, uma dosagem de sangue que não necessita de jejum, não depende do ciclo menstrual, de que fase do ciclo menstrual você está, mas é um exame que sofre interferência dos métodos contraceptivos. Então, se a mulher está tomando um método contraceptivo hormonal, ela precisa entender que esse resultado pode ser interferido por conta de estar usando o anticoncepcional. O ideal é que ela suspenda o anticoncepcional se ela quiser ter uma avaliação real dessa reserva. Então, o antimileriano é uma análise indireta da quantidade da reserva ovariana. A gente não tem essa avaliação quantitativa exata, mas isso também pode ser feito pela contagem de folículos antrais no ultrassom. Eles vão dar uma noção para nós. Agora, eu como ginecologista, minha dúvida, hein? Ó, eu tenho dúvida também, viu? Quanto tempo a senhora sugere de uma suspensão do anticoncepcional para a dosagem do antimileriano? Olha, normalmente, pelo menos aí de 1 a 2 meses de suspensão do anticoncepcional. Agora, depende muito da idade, né? Por exemplo, você tem pacientes que elas estão mais avançadas aí na idade e elas têm dúvida, e às vezes você ficar 2 meses esperando para repetir o exame, leva muito tempo e ela já quer fazer uma dosagem para ter uma análise mais rápida, pensando já programando um tratamento, porque o antimileriano ele é importante para a paciente ter uma ideia da reserva ovariana, mas ele não prediz fertilidade. Então, tem mulheres que acham que o antimileriano alto significa uma alta fertilidade, mas isso não é uma realidade. Então, para você que tem uma dúvida sobre a sua reserva ovariana, procure o seu ginecologista, porque depois desse resultado a gente vai encaminhar para um centro especializado, como é o Centro Especializado de Reprodução Humana aqui de Piracicaba. E outra dúvida, eu vou aproveitar você, eu vou prolongar a sua entrevista, vamos ser quase 2 em uma, mas que você está tão... É uma dúvida minha, e aquelas meninas que usam métodos contraceptivos de longa duração. Como dosar o antimileriano numa paciente que existe hoje, você aí que está usando Dilmirena, Dilcailina, Implanon, como que eu faço com essa paciente em si? Essas pacientes podem fazer a dosagem do antimileriano porque não é indicado que se retire um método de longa duração somente para fazer uma dosagem hormonal. Mas essas pacientes, quando elas vão fazer tratamento de reprodução humana, elas não precisam tirar o método, nem se for o Implanon, nem se for o DIU. Então, elas podem manter o método para fazer o tratamento, entendeu? Então, isso é... Olha, pessoal, então, quem tem DIU e Mirena, vamos ficar tranquila. Agora, quem usa anticoncepcional oral, a gente vai ter que repensar. E a gente vai ter que calcular, porque muitas das vezes pode ser que tenha a ver uma gravidez e a necessidade de uma reprodução humana. Com certeza. Então, fique atento aqui. A TV Conecta é essa, trazendo informações de qualidade com profissionais gabaritados. E o Centro de Reprodução Humana de Piracicaba é um centro de excelência e está perto de nós. Para você que é aqui de Piracicaba e região, nos procure. Todos os contatos vão estar aqui no link da bio e vai ser muito importante para você. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada. Gente, vocês estão vendo, né? Eu nasci para ser repórter, né? Mas a gente vai para o intervalo e daqui um pouquinho a gente volta. Fica aí ligado. Essência. Entrevistas, histórias inspiradoras e os assuntos que estão em evidência, com uma linguagem leve, moderna e dinâmica, com a apresentação de Mara Camargo. Informação, estilo de vida e experiências de um jeito único. Essência. Sinta, conecte, viva. Toda sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 18h05. A vida de
de um dentista, às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Bandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Agora a gente está voltando no segundo bloco do Além do Jaleco, nessa reportagem especial onde a gente está cobrindo o evento da Clínica de Reprodução Humana de Piracicaba. Agora eu tenho o prazer de receber a minha amiga Fernanda Rios Valvano, ginecologista aqui na cidade de Piracicaba também, onde eu atuo. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, boa noite. Fernanda, eu descobri que você faz esteroscopia. Pelo amor de Deus, atende as minhas pacientes, que eu mando fazer esteroscopia. É um inferno achar esse pessoal que faz esteroscopia. Gente, ó, minhas pacientes, olha, a Fernanda faz esteroscopia. Vocês querem fazer esteroscopia em Araras, em Rio Claro? Vem aqui fazer com ela. Olha que moça bonita e agradável, viu? Fernanda, qual a importância daquela menina que vive sangrando e tem aquele pólipo? Qual a importância da retirada desse pólipo? É importante porque quando a gente tem um sangramento atrelado a um pólipo, ele pode estar sendo causado por conta desse pólipo, tanto o pólipo quanto o mioma. Então, o ideal nesses casos é a gente tirar o pólipo, porque ele pode melhorar o padrão de sangramento. Então, às vezes ele dá o padrão de sangramento ou de fluxo aumentado, ou de manter aquele escapezinho chato depois que termina a menstruação. Então, fazer a retirada vai melhorar bastante esse padrão de sangramento. Esteroscopia. Esteroscopia, para nós ginecologistas, é um termo prático, mas para você, telespectador, o que será esse palavrão? Eu quero que você até anote aqui, esteroscopia, escrito bem grande. Esteroscopia é um procedimento onde a gente visualiza o seu útero. Você não tem endoscopia, que a gente faz a borrachinha pela boca? E a colonoscopia, que não vamos falar aqui para onde que vai o tubo. E a esteroscopia é feita pela vagina e vai lá no útero. Doutor Fernando, uma dúvida que toda mulher tem do procedimento de esteroscopia, principalmente aquela que já está com o exame agendado, até mesmo com a senhora. O procedimento dói? Normalmente não dói. Esteroscopia ela pode ser feita sem sedação e daí normalmente pode dar uma cólica leve pela distensão da cavidade com o soro. Não é para ser um procedimento doloroso, ele pode ser suspenso, interrompido caso a paciente esteja com muita dor, mas muitas vezes a gente faz com sedação no centro cirúrgico, então a paciente não sente absolutamente nada de dor, é bastante confortável. E a recuperação e retorno ao trabalho pode ser feito no dia seguinte. Doutora, muito prazer em atender e tenho certeza que eu vou te encaminhar minhas pacientes para você. Vai ser um prazer. Tá? Obrigada. Hoje, nesse evento maravilhoso, a gente tem o prazer de diversas especialidades. E uma coisa que eu sempre prezo no meu consultório para todos: fertilidade depende de dois, de um homem e de uma mulher. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Maluf, que é urologista. Doutor, eu quero saber do senhor, aquele casal que hoje quer engravidar, qual a dica que você dá para o homem? Eu acho que o homem hoje, ele está bem inserido nesse contexto.
A gente sabe que é importante a avaliação masculina e o mais importante de tudo é ele começar fazendo um bom espermograma. Eu acho que a avaliação inicial bem feita é o marco principal para ele começar a ter um bom resultado. Nosso público aqui é um público de estudantes de medicina, mas também é um público leigo. O espermograma, ele tem muitas, vamos falar assim, alguns paradigmas, algumas superstições sobre ele. É um exame comum, né? Que é um exame feito no laboratório. E esse exame, eu queria que o senhor contasse para o pessoal qual é a dieta que esse paciente deve fazer e como que esse procedimento depois é analisado, os valores ali relacionados a ele. O espermograma, ele tem uma linha muito certa em relação à qualidade. Se você vai colher o espermograma, você tem que ter um certo tempo de repouso, de cuidado, de abstinência, mas também não pode ter muito tempo, tem que ter um tempo ideal. Então a gente sempre recomenda que o paciente, para poder ter uma amostra significativa, ele possa ter aí de 5 a 6 dias sem ter relação sexual, né, sem se masturbar. É importante que ele não tenha nenhum tipo de evento à parte da rotina dele, porque a gente sabe hoje que medicações, doenças, né, variações climáticas interferem no espermograma. Então, para colher o espermograma, ele precisa estar isento disso. É importante que esse homem ele se blinde disso para colher uma boa amostragem. Então, pelo menos aí de 5 a 6 dias, 7 dias, que ele fique isento disso e se resguarde para poder colher o espermograma. Isso é fundamental. A gente tem alguma droga comum que pode atrapalhar a qualidade do espermograma hoje e as pessoas nem fazem ideia que existe essa droga? Olha, atrapalhar tem várias drogas, né? Se você for ver hoje, antibióticos, antivirais, outras coisas podem atrapalhar a qualidade do espermograma. Agora, é óbvio que aquelas que interferem na cascata hormonal, elas diretamente vão interferir no resultado do espermograma, né? Então, se você faz uso de algum tipo de hormônio, de reposição hormonal, ou se você tem um indutor de produção hormonal, isso vai interferir. Não sei se talvez atrapalhe, mas que vai interferir no resultado, vai. Talvez você tenha um resultado que não condiz com a realidade. Agora é óbvio, né? Se você faz um uso crônico e recorrente de reposição hormonal ou suplemento hormônio, a gente vê muitos jovens hoje fazendo uso recorrente de reposição de testosterona sem controle médico, isso com certeza vai interferir no eixo hormonal e o resultado vai ser ruim na amostragem do espermograma. Então, para você que está aí pensando em ter um filho ou nem está pensando em ter um filho, procure o nosso centro especializado. O Centro de Reprodução Humana em Piracicaba, ele é composto por vários profissionais. E vários profissionais que possam te orientar na qualidade do seu espermograma e na qualidade para que você realize aquele sonho de ter o tão sonhado filho. Muito obrigado, Dr. Maluf. Disponha sempre. Obrigado. Pessoal, tudo bem, a gente está falando de reprodução aqui, mas aqui eu estou com a doutora Carolina Bonon, que é ginecologista e como eu vai seguir o seu pré-natal. Carol, eu quero que a gente converse aqui, um bate-papo informal, sobre as atualizações do pré-natal. Qual a importância da inserção do HTLV na rotina do pré-natal? Perfeito. A solicitação, do exame de HTLV entrou em vigência agora no pré-natal para todas as mulheres, é um rastreio universal. Por se tratar de uma infecção viral, bastante importante, principalmente pela contaminação transversal para o bebezinho. Então entra na rotina, todas as mulheres devem fazer todos os trimestres da gestação. Agora um tema polêmico, gente. Vocês já ouviram dizer, eu mesmo prescrevi para minha gestante cálcio, e assim, as sociedades estão meio confusas, né, Carol? Tem hora que o cálcio entra e o cálcio saiu. E agora, o cálcio tá ou não? O cálcio, ele entrou por um momento como uma suplementação obrigatória para todas as mulheres durante o pré-natal e ele já saiu de novo. Então a discussão é o quanto essa mulher consegue ingerir de cálcio durante a gestação através da alimentação. Então se a gente for pensar, tem mulheres que têm uma ingesta adequada e outras não. O ideal seria dosar o cálcio para a gente entender a necessidade ou calcular fator de risco para ela desenvolver pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão específica da gestação, e aí sim, em alguns casos específicos, a gente fazer essa suplementação. Então, para você gestante, tem algumas de vocês que ainda vai estar tomando cálcio e outras não. Procure o seu ginecologista, nos procure,
que você vai ter uma boa orientação. Pré-natal é isso, é a orientação. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço, obrigada. Hoje está sendo uma noite muito interessante para mim, porque eu estou conhecendo muitos ginecologistas que trabalhamos na mesma cidade, né, Fernando? Sim. E muitas vezes a gente não se conhece. Você pergunta aí, será que todo médico se conhece um ao outro? Não, mas muitas vezes a gente tem pacientes em comuns, né? Perfeito. Então eu quero perguntar para você, Fernando, a seguinte forma. Qual a orientação que você quer dar para essa mulher que quer ter filho, mas ela não quer usar medicação nenhuma? Quais são os cuidados que ela pode ter no dia a dia para melhorar a qualidade de vida dela e melhorar a saúde reprodutiva dessa mulher? Perfeito. Essa é uma questão frequente no consultório, porque tem paciente que não quer já tomar medicamento. A gente sabe que a gente precisa de alguns medicamentos para melhorar a qualidade reprodutiva, mas o que eu oriento muito as pacientes, eu sou um entusiasta do esporte, faço esporte diariamente, então atividade física muito importante. Perda de peso nas pacientes mais obesas, uma perda de peso a gente percebe uma melhora na fertilidade. A alimentação conta muito. Hoje, alimentos muito industrializados, muito ultraprocessados. Então, alimentos podem melhorar. A atividade física, a parte psicológica extremamente importante também. A paciente pensando aí numa questão de uma saúde reprodutiva, ela não pode ficar colocando na mente, claro, em alguns momentos pode estar difícil, mas ela tem que ter uma cabeça boa, um acompanhante, um marido que compreenda essa situação, esse momento da vida dela. Mas o que eu coloco como principal, não medicamentoso, atividade física, alimentação balanceada, conta bastante para melhorar essa saúde. E principalmente você ter alguém, um parceiro ao seu lado, que te promova a qualidade de vida e trabalhar o psicológico. Aquela menina muito ansiosa, ela vai ter uma dificuldade para engravidar. E você precisa de tratamento. Não só um médico, mas um psicólogo, uma equipe multidisciplinar, professores de atividade física. Você não está sozinha nessa empreitada. E nós, como ginecologistas, vamos te orientar o melhor caminho para você se tornar mãe. Vocês estão gostando, né? E a gente vai para o último break, o último intervalo, e daqui um pouquinho a gente está de volta. Te espero aqui, hein? A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje, ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje, ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade,
clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. E agora, voltando desse intervalo, a gente vai continuar com as nossas sessões de entrevistas. Está vendo que esse programa está sendo sensacional. Vamos lá? Comigo mesmo, Dr. Francisco Barcelo, continuando as nossas entrevistas. Agora eu vou ter o prazer de entrevistar mais um anfitrião dessa grande festa. Primeiro, Dr. Paulo, muito prazer, tá? Essa festa está sendo maravilhosa e para os nossos telespectadores e alunos está sendo cada vez mais construtiva. A minha pergunta para o senhor, até quando uma mulher pode pensar em ser mãe? Olha, Francisco, hoje todas estão preocupadas com a emancipação financeira, a estabilização e deixam a gravidez para depois. Então, eu acho assim, pode-se esperar, mas tem o congelamento de óvulos que podem ajudar muito. Antigamente, o congelamento de óvulos era algo surreal. O tipo de congelamento não ajudava. E de 40 óvulos a gente aproveitava um. Hoje, a técnica mudou, é uma técnica de vitrificação e isso ajuda muito, né? Então, isso é um alento, né? Não se deve afastar muito essa idade, porque a gente sabe, né, que antes dos 20 tem problema, acima dos 28 começa a ter problema. Então, se distanciar muito desses 28 anos, as chances de problemas cardiovasculares, hipertensão, doenças metabólicas começam a aumentar. Isso complica a gravidez. Nós, como um centro de reprodução humana, nos preocupamos muito com isso, de não produzir uma iatrogenia. Antigamente, os centros não tinham tanta qualidade. E aí, o que acontecia? Colocava-se vários embriões lá dentro. E depois, se desse certo, era uma ninhada. E aí, o que fazer? Chegava a ponto de se pensar em redução embrionária. Imagine uma mãe dizer qual dos filhos que vai ter que tirar. Nossa, isso era bastante polêmico, né? Isso era polêmico. Então, a rede latino-americana de reprodução assistida, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida se reuniu e estabeleceu metas, né? Então, início era para colocar um embrião, no máximo 2 embriões, até 35 anos, de 35 a 40, 3, depois dos 40, 4 embriões eles aceitavam. Hoje, com as técnicas do jeito que estão, nós não aceitamos transferir mais que 2 embriões, mesmo para mais de 40 anos. Doutor, uma pergunta que sempre me perguntam no consultório, e eu fico assim, a ver navios tem hora, que eu não sou especialista da área, mas sou ginecologista atendo mulher 24 horas. Hoje é possível escolher o sexo do bebê ou isso é proibido no Brasil? Era proibido. Até que os casais começaram a entrar com ação judicial e começou a volumar tanto e que as sociedades e o CFM agora aceitam. Então, é só fazer um teste, aquele exame para análise genética do embrião, que é colhido no 5º dia, na forma de blastocisto, e aí se vê, hoje se recebe um laudo XX, XY. Um tema mais polêmico no Brasil. Hoje é permitida a barriga de aluguel? Sim, lógico que é. Casais homoafetivos masculinos usam a barriga de aluguel. E hoje existe uma regra, que até 4º grau, quer dizer, até prima, né? Uhum. Mas tem um adendo na legislação aí e muita gente empresta mandado de segurança, tudo. Existe a parte de justiça que consegue admitir que uma pessoa não sendo parente, tudo, possa ser uma barriga de aluguel, sim. Uma pergunta também que já me perguntaram. Um casal homoafetivo,
ele pode, no mesma gestação, ter os genes dos dois ao mesmo tempo, ou isso não é permitido por lei? Olha, é assim, vamos imaginar um casal homoafetivo feminino. As duas doam óvulos, tá? E vai saber, por exemplo, a que vai gestar, pode gestar a gestação feita com o óvulo da parceira. Isso é possível. E um casal homoafetivo homem, eles podem usar, um pode fazer o embrião e o outro pode fazer o embrião e colocar os dois embriões no mesmo tempo, isso não é permitido? Não, é separado, né? Cada um, você vai saber o que você está colocando lá dentro, tá? Olha, então, para você que tem vontade de ter um filho, procure aqui o Centro de Reprodução Humana de Piracicaba. É um centro de excelência perto de você que vai resolver seus problemas. Muito obrigado, Dr. Paulo. Francisco, foi muito interessante a sua entrevista. Que eu agradeço a sua presença aqui. Para nós dá um adorno muito interessante. E o objetivo nosso desses eventos é realmente premiar os médicos que trazem os pacientes para nós, porque a gente sabe que a maior parte dos pacientes que precisam de atendimento, às vezes ficam parados lá no consultório. Então, esse tipo de entrelaçamento que a gente faz com eles permite que isso tenha um benefício muito grande para as pacientes, né? A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de 20 anos no mercado, em manipulação e homeopatia. Conta com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar os clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica e particularidade a preparação personalizada, sendo assim oferece toda a qualidade com uma economia significativa. Atendendo todas as exigências do mercado, a farmácia de manipulação Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a nossa região. Acredita também na importância de ajudar o próximo e por isso faz parte de projetos sociais como o Projeto Luquinha em Rio Claro, o Projeto Casa do Caminho e o Projeto Luzeiro em Limeira. Está à inteira disposição dos clientes e parceiros para ajudar no que seja necessário. Gratos e felizes com a confiança e realização do trabalho. O telefone é 19 99147 9018 e o Instagram é @quality_manipulação. Pessoal, aqui não só de médicos, mas também de pacientes. Estou aqui com a Guinessa. Guinessa veio do Sul nos prestigiar. Ela faz parte aqui do marketing de propaganda. Guinessa, qual que é a dúvida principal hoje sobre as mulheres, sobre fertilização? Isso é um tabu ainda, elas? Eu acho que muitas mulheres, a gente vê hoje as mulheres crescendo na sua carreira, crescendo na forma como elas querem viver, fazer muitas coisas, né? Então, a gente postergou muito a maternidade, né? Então, mulheres com 30 anos ainda, numa carreira promissora, querem viajar, querem fazer outras coisas. Mas o relógio biológico não para, né? Infelizmente, a gente não tem como parar isso. A gente nasce uma quantidade de óvulos, ela vai reduzindo ao longo dos anos, né? Então, tem muitas mulheres que chegam aos 38, 39 anos e pensam, e agora? Eu quero ser mãe. Mas a reserva ovariana já baixou muito, né? Então, é um alerta mesmo de entender que lá pelos nossos 30 anos, mesmo que não seja o nosso desejo do coração de ter um filho agora, não sei se eu quero ser mãe, não tenho parceiro, quero priorizar a carreira, olhar para esse planejamento reprodutivo, né? Acho que muitas mulheres têm dúvidas sobre qual é o melhor momento, qual é a melhor hora para que eu possa pensar sobre ter filho. E a melhor hora é por volta dos 30 anos, né? Quando você ainda tem uma boa reserva, pode fazer um congelamento de óvulos, pode preservar essa fertilidade para você ter essa escolha, né? Porque agora, com a tecnologia e a ciência, nosso corpo não nos limita mais. A gente pode ter isso lá mais tarde, né? Pessoal, trintou, congelou. Esse é o lema da minha professora, a doutora Zuleika Guimarães, que está lá em Salvador. Zuleika, um beijo, Ninha. Então, para você que ainda não tem parceiro, ou mesmo não tem certeza que esse é o momento de ser mãe, congelar óvulos é uma solução.
E o Centro de Reprodução Humana aqui de Piracicaba é um centro de excelência. Então hoje você não precisa ir mais para São Paulo, Campinas, longe daqui. Se aqui em Piracicaba você vai ser bem acolhida, você tem profissionais de extrema qualidade e vai conseguir realizar aquele tão sonhado sonho de ser mãe e de ser pai. Vem aqui para o Centro de Reprodução Humana de Piracicaba. Aqui você vai receber acolhimento e carinho. A Márcia, ela é gestora do Centro de Reprodução Humana de Piracicaba e ela vai contar para você, paciente, como é o fluxo dentro da clínica. Como que você vai ligar, em qual médico que você vai passar, qual que vai ser o seu ritual dentro da clínica. Márcia, hoje assim, a paciente acabou de ver o nosso programa e ela está morrendo de vontade, ela tem vontade de ser mãe e a gente sabe que o nosso propósito é que esse sonho se torne realidade. Como ela vai entrar em contato com a clínica? Hoje nós temos o nosso telefone fixo, 3447-3700. Hoje as pacientes entram em contato com muitas dúvidas, nós direcionamos ela à nossa equipe médica e assim que ela passa por consulta, faz todos os exames, retorna e nós temos uma equipe muito grande, médicos, enfermeira, farmacêuticas, que dá todo o suporte para essa jornada dela ser um pouco mais leve, ser um pouco mais... Porque a gente sabe que essa jornada, quando o paciente tem um sonho, o desejo de engravidar, é difícil, é frustrante. Então, nós lá da clínica, a equipe toda, a gente tenta tornar essa jornada um pouco mais leve para as pacientes. Então, todo o suporte emocional, psicológico, a gente dá para a paciente. Gente, a clínica foi feita para isso, para realizar o seu sonho. Você quer ser mãe? Você quer ser pai? Isso não é impossível. Talvez você precise simplesmente de acolhimento e ajuda. E nós estaremos aqui, preparados. A Márcia vai estar aqui te acolhendo e tirando todas as suas dúvidas. Aquelas dúvidas comuns. Preço, né, Márcia? Todo mundo quer saber o preço, quer um descontinho e tudo mais. Mas isso você vai conseguir entrando em contato aqui. Vai ter o telefone da clínica aqui, vocês vão entrar em contato. E esse programa é um programa de caráter informativo, onde você que quer ser mãe, você tem a possibilidade aqui pertinho de você. Você não precisa ir para São Paulo, ir para Campinas. Talvez esse sonho esteja muito perto de ser realizado. E esse problema que você tem, essa dor, seja solucionada. O Centro de Reprodução Humano de Piracicaba tem o propósito de trazer o sonho de você ser mãe ou de você ser pai. Hoje foi uma experiência única para mim, onde eu pude apresentar o programa e ser o entrevistador. Semana que vem tem mais. Quarta-feira, ao meio-dia, com reprise às 18h05, estarei aqui, Dr. Francisco Barcelo, apresentando o programa Além do Jaleco. Conto com vocês, hein?